Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunos do ISB, que vamos juntos mais uma vez no nosso curso de Teologia das Religiões, na nossa terceira aula, nosso terceiro encontro virtual, pedindo que Nossa Senhora, o querido São José, São Boaventura, nosso anjo da guarda, nos ajude a darmos um passo a mais nos nossos estudos da teologia das religiões. Recapitulando a aula passada, nós temos visto que o objeto material do curso Teologia das Religiões, do tratado, é as religiões e matéria, e a forma, objeto formal, é as religiões dentro elas, segundo tentar extrair delas a forma, o que elas são, segundo querer o plano benevolente de Deus. E nós vimos também que existem três posições neste campo, não é? Qual é a primeira posição? Vou ler aqui. É o exclusivismo. O que diz o exclusivismo? Afirma que o cristianismo é a única religião verdadeira e que por isso somente deixa eu aumentar aqui. Somente ele é o portador da salvação. As demais religiões não têm nenhum valor salvífico. A segunda posição é a inclusivista, que reconhece a importância das diversas religiões do plano da salvação, mas afirma que a possibilidade dessas religiões salvarem dependem do cristianismo. Essa posição, na verdade, é uma tentativa de preservar a importância do cristianismo e, ao mesmo tempo, de reconhecer o valor das demais religiões. E a terceira posição, denominada pluralista, defende que todas as religiões são expressões humanas verdadeiras do desejo profundo de salvação e, em virtude, são legítimas. E aqui nós vimos também que me parece, no momento de aproximação, que a segunda posição, a inclusivista, é também a mais lógica dentro do plano da salvação e apresenta o mistério de Cristo no centro e também abarca o que significam as outras religiões, não é? Mas assim, deixamos assim porque agora o nosso objetivo é dar um passo à frente. Você está construindo o seu conteúdo, o seu depósito para compreender melhor a teologia das religiões. Então, temas que são concernentes, nós precisamos aprofundar. Então, nesse segundo momento do curso, eu tenho mais ou menos desenvolvido encontros, eu vou precisar que vocês me acompanhem com esse documento, da qual eu postarei de novo o link, Diálogo e Anúncio do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, esse documento dos anos 90, muito importante. Por quê? Porque nós temos que agora partir da nossa identidade católica. Entenda, eu não posso exigir que vocês tenham uma visão de conjunto se nós não temos o princípio da identidade. E por isso esse documento vai ser muito importante. Eu vou ler algumas coisas, como sempre não quero vos cansar, quero produzir para vocês uma narrativa, né? Depois eu vou, na aula de hoje, não terá um trabalho para fazer, deixarei para o próximo, tá bom? Assim vamos organizando, mas eu deixarei um vídeo sobre o ecumenismo desde a Igreja Católica, não porque nós estamos fazendo ecumenismo, mas eu quero que, ao invés de ter que ler muito texto, talvez um vídeo ajude a gente ir compreendendo melhor o que a Igreja fala. Então nós já tivemos
uma aproximação católica, a primeira aula. Tivemos um pouquinho de aprofundamento com o Vigil e com o Sanches, né, nesse autor. E agora a gente vai começar a compreender melhor como a gente desenvolve. E esse documento é simplesmente maravilhoso. E eu vou comentando, vou cortando, vou sintetizando, tá bom? Então, a apresentação, a introdução eu preciso ler com vocês, mesmo que eu já leia alguma coisa. E a problemática vai se levantando, porque o documento... Vamos deixar o documento falar alguma coisa para nós. Na introdução do Diálogo e Anúncio, diz assim na introdução, 25 anos depois da Nostra Aetate, aquela declaração, né? Lembram daqui? Eu já li, acho que com vocês. Eu não estou lembrando tudo, acho que estou ficando velho, mas alguma coisa eu li com vocês. Mas vou voltar, não me custa, porque aqui é uma conversa cheia de conhecimentos. 617, que depois a gente vai aprofundar para criar mais conhecimento e maior compreensão. 617, está aqui no compêndio da Vozes, e vou ler as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Se o ecumenismo trata com as religiões cristãs, aqui nós, para estudar a teologia das religiões, temos que abrir o leque. E esse documento ele é muito pequeno, do dia 28 de outubro de 65, mas muitas coisas são importantes. Se vocês pegarem o nosso Aetate no número 1, vou ler só o primeiro parágrafo. Em nossa época, quando o gênero humano dia a dia se une mais estreitamente e se ampliam as relações entre os diversos povos, considera mais atenta qual deve ser a atitude para com as religiões não cristãs, no seu dever de promover a unidade e a caridade entre os homens, e mesmo entre os povos, considera aqui, sobretudo, o que é comum aos homens e os move a viver juntos o seu destino. E aqui tem a relação com as diversas religiões, e não me importa todo o que está escrito aqui nesse momento, mas me dá uma ponto de partida para entender o documento Diálogo e Anúncio, porque o documento Diálogo e Anúncio parte dizendo 25 anos depois, 91, desta declaração do concílio. Amadas e amados, eu gosto sempre de dizer, você não vai entender, se você não ler os documentos do concílio, por exemplo, Lumen Gentium sobre a Igreja, Gaudet Spes, a relação da Igreja com as realidades do mundo, né? As alegrias e os sofrimentos, são também as alegrias e os sofrimentos do homem do nosso tempo. E eu vou ler esse número 1 do Diálogo e Anúncio. Há 25 anos foi promulgada a Nostra Aetate, a declaração do Concílio Vaticano II sobre a relação das igrejas com as outras religiões. O documento salientou a importância do diálogo interreligioso, recordou ao mesmo tempo o constante dever da Igreja de anunciar Cristo, caminho, verdade e vida, em que os homens e as mulheres encontram a sua plenitude. E aí ele fala, há um documento sobre diálogo e missão, não é? Porque a Igreja não se priva de procurar entender dentro do plano da salvação o que Deus quer e pensa das outras religiões, mas ela não se priva da questão do anúncio e também não se furta da necessidade do diálogo. Para promover o trabalho do diálogo, o Papa Paulo VI criou em 64 o Secretariado para os Não Cristãos, atualmente denominado Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso. Após a Assembleia Plenária de 84,
o secretariado publicou um documento com o título A atitude da Igreja perante os seguidores de outras religiões, reflexões e orientações sobre o diálogo e a missão. O documento declara que a missão evangelizadora da Igreja é uma realidade unitária, mas complexa e articulada. Indica os seus elementos principais: presença e testemunho, empenho pela promoção social e pela libertação do ser humano, vida litúrgica, oração e contemplação, diálogo interreligioso e, por fim, anúncio e catequese. Então aqui vemos que, para poder chegar a uma reflexão que nós estamos começando, é o terceiro encontro, é necessário não esquecer que a Igreja prima, que nesse diálogo há coisas essenciais que não podem deixar de ser tocadas. Diz assim: o anúncio e o diálogo, cada um no próprio âmbito, são ambos considerados elementos componentes e formas autênticas da única missão evangelizadora da Igreja. Ambos são orientados para a comunicação da verdade salvífica. E aqui ele fala desse documento, a importância desse documento que foi discutido. Diz no número 4 que o tema é de atualidade, diálogo e anúncio. Por exemplo, esse outro teórico, o Queiruga, fala do diálogo das religiões. Não é? Nós estamos seguindo um pouco do que eu preparei lendo tudo isso e estou aqui fazendo alguns levantamentos. Depois, não podemos nos furtar de fazer, eu digo aqui como professor, uma teologia das religiões, porque vivemos num mundo pluralista, pela comunicação, pela interdependência. E ele diz uma frase muito forte: as religiões já não se contentam simplesmente com o fato de existir e de sobreviver. Em alguns casos, manifestam um renovamento propriamente dito, continue a inspirar e a influenciar a vida de milhões de adeptos. No atual contexto de pluralismo religioso, não pode ser ignorado o importante papel das tradições religiosas, claro. E eu não posso falar só do objeto material e formal no estudo das religiões se eu não falo que religiões são objeto de análise para descobrir o querer de Deus, entendem? Só gradualmente se começa a compreender em que consiste o diálogo interreligioso entre os cristãos e seguidores de outras tradições religiosas, tal como foi delineado pelo Concílio Vaticano II. Em alguns lugares a sua prática é incerta. A situação muda de um país para outro. Pode depender do tamanho da comunidade cristã, de outras tradições religiosas e presentes e de outros fatores culturais, sociais e políticos. Um exame mais aprofundado da questão que iria poder ajudar a incentivar o diálogo. Então aqui está um tema muito importante, não é? Que eu não posso falar, abstrair para fazer teologia, eu preciso entrar na realidade. E aqui, no número C, e são levantadas questões. Agora eu quero que vocês liguem a anteninha, né? Como compreender? Alguns que compreendem de modo exclusivo, né? Não, a única religião certa é a dele. O pluralista, não, todas as religiões salvam e são iguais, o Deus é o mesmo. E é inclusivista, não, que parte do pressuposto da salvação em Cristo na Igreja, mas entendem que essas outras igrejas podem ser consideradas essas tradições em que
elas podem ser vistas dentro do plano da salvação de Deus. É um pouco do que nós estamos tentando fazer, tá bom? Quais são as questões levantadas? Olha só, a prática do diálogo suscita alguns problemas na mente de muitos. Se cria. Há aqueles que pareciam pensar erroneamente que na missão atual da Igreja o diálogo deveria simplesmente substituir o anúncio. Quer dizer, aquele homem lá é hindu, aquela outra mulher é muçulmana, aí não, só basta o anúncio, o diálogo, sem o anúncio, sem evangelizar. É um ponto um pouco pluralista demais. Diz assim, no extremo oposto, alguns não conseguem ver o valor do diálogo interreligioso. Outros ainda estão perplexos e perguntam se o diálogo interreligioso assumiu tal importância, o anúncio da mensagem evangélica perdeu a sua urgência? Oxe! O esforço que tende a conduzir as pessoas para a comunidade da igreja tornou-se secundário e supérfluo? Há, porém, então, a exigência de uma orientação doutrinal e pastoral, a que este documento gostaria de conduzir sem pretender oferecer uma resposta exaustiva a muitas complexas questões que surgem a este respeito. Entenderam? Aqui o ponto é esse. Como diálogo e anúncio. Anúncio é evangelização, diálogo é proximidade. É ver o que Deus quer dizer a respeito disso. Disso seria o diálogo? Sim, o diálogo que me importa conhecer e entender. Volto ao tema. Repetirei de novo. Objeto material, as religiões, não é? Lembrem aqui do Vigil? Vou lá nele. De novo, que ele deu uma definição muito legal. Há quem creiam que sim, né? Sobre o tema, a questão aberta das religiões. Ele diz: opa, estou me perdendo aqui. Porém, pois bem, diz Vigílio, lá na página 60 que vocês já leram, a teologia das religiões é o ramo da teologia que faz das religiões o objeto de sua reflexão. As religiões são objeto material da teologia das religiões, como os sacramentos, o da sacramentologia, e a Igreja o é da eclesiologia. A teologia das religiões pensa sobre o significado das religiões e o sentido delas no plano de Deus, sua validez salvífica, inter-relações, pontos incomuns, especificidades. Esta seria o objeto formal da teologia das religiões. Tá bom? Bum! E aqui? Então ele coloca isso. Como entender tudo isso? Questões são levantadas. E vai depois. Quando este texto entrava na fase final de preparação para a publicação, o Santo Padre João Paulo II ofereceu à Igreja sua encíclica Redemptoris Missio, onde são enfrentadas essas questões e muitas outras. Como nós não temos tempo de ler a Redemptoris Missio, nós vamos aqui. O diálogo e anúncio vai suprir muitas coisas. E diz, o presente documento se desenvolve mais pormenorizadamente o ensinamento da encíclica sobre o diálogo e sobre a sua relação com a proclamação, e deve ser lida à luz desta encíclica. É o que eu farei, porque a encíclica ela tem uma importância e uma seriedade tal que nos apresentam coisas da doutrina em que devemos amar e obedecer. Paz deste ponto, nós temos a problemática. Depois,
mas nós temos que ser tranquilos. E no número 5 do documento, que depois eu vou deixar no guia de estudo para aprofundamento vosso, diz: o dia de oração pela paz em Assis. Foi fantástico. O Dia Mundial da Oração pela Paz, celebrada em Assis, a 27 de outubro de 1986, por iniciativa do Papa João Paulo II, é outro estímulo à reflexão. No mesmo dia e posteriormente, em particular na sua locução aos cardeais e à Cúria Romana, em dezembro de 86, o Santo Padre explicou o significado da celebração de Assis. Acentuou a unidade fundamental do gênero humano na sua origem e no seu destino e o papel da Igreja como sinal efetivo desta unidade. Pôs em relevo com vigor o exalto alcance do diálogo interreligioso, reafirmando ao mesmo tempo o dever da Igreja de anunciar Jesus Cristo ao mundo. Pronto, está aqui o tema levantado. Nós temos esta perspectiva. A perspectiva é que nós estudamos os modelos de compreensão e nós vimos que a Igreja Católica, na sua profundidade, como trata do tema, né? Esse né é o que, de modo inclusivista, mas não pluralista e nem mesmo exclusivista. Como a Igreja compreende isso, é o que nós estamos fazendo para podermos aprofundar ainda mais a nossa visão do que estamos estudando. E eu queria dizer, eu não, como já disse, não estou dando nem aula de ecumenismo, nem de diálogo interreligioso, mas é sempre importante dizer que nós não podemos abstrair, falar e procurar criar uma estrutura, um tratado, se nós não temos uma visão de conjunto e do que é o ecumenismo e diálogo interreligioso. Por isso, eu vou colocar para vocês um documentário sobre a Ut Unum Sint, documentário Para que Todos Sejam Um, que fala dos 40 anos de ecumenismo da Igreja. É um documento, é um vídeo da própria Igreja, né? Um documentário. Eu gostaria que vocês tivessem a bondade de ler comigo para poder ver esse estudo, né? É um documentário do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, produzido pelo Centro Televisivo Vaticano. Olha, é um pouco longo, mas eu gostaria, se você pudesse ter a bondade de ler. Veja bem, eu não vou dar nem meia hora de aula gravada. Não vai ter tarefa essa aula. Seria a bondade de vocês de ver esse vídeo, porque é mais fácil que ficar aí gastando neurônio, lendo todos os documentos, que nós não vamos ter tempo. Vocês têm muitas aulas, etc. Mas eu preciso, né? Sempre ouvir o que a Igreja diz, porque eu sempre digo, eu parto de que sou um teólogo católico, de professor de dogmática, estou criando uma narrativa. Espero que seja a primeira vez que eu ensino isso. Este tratado, eu me chamo tratado, eu quero aprender a tratá-lo melhor e que vocês me ajudem. E aí a gente vai crescendo, conhecendo coisas que nós não conhecíamos, tá bom? Então é isso. Sem tarefa hoje, um vídeo curto, ler o guia de estudo e procurar ver esse vídeo para que todos sejam um. Como entender a posição da Igreja. E aí a gente vai fundamentando. Cada aula é uma história e cada história eu procuro narrá-la bem. Tá bom? Vamos lá. Eu estou usando todas as ferramentas EAD à distância do que não pode ser presencial, para que nós possamos crescer, desenvolver e sejam criativos, tá bom? Eu agradeço imensamente, vou passar esse documento mais uma vez para vocês, espero que seja de muito valia.
tá bom? Obrigado pela paciência. Estou sempre à disposição, como já disse, e desejo a vocês paz e bem.